20 veículos roubados. A artista plástica que matou a irmã a facadas no fim de semana em um dos bairros mais tradicionais de Salvador continua presa na Delegacia de Crimes contra Criança e Adolescente. Ela foi levada para lá porque a DERCA é a única delegacia da capital com cela para mulheres. Um exame médico feito no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira constatou que a artista plástica Maria do Rosário Pimentel tem um transtorno mental, a esquizofrenia. O crime no último domingo foi na porta do prédio onde as irmãs moravam, no bairro da Barra, em Salvador. A artista plástica Maria do Rosário Pimentel, de 48 anos, matou a irmã, Maria Angélica Pimentel, de 54 anos, a facadas. Na delegacia, Maria do Rosário disse que cometeu o crime por causa de problemas familiares, mas vizinhos já vinham notando o comportamento estranho da artista plástica. A que esfaqueou, a gente percebe que não é uma pessoa normal, tem distúrbio, porque inclusive ela fica conversando, né, falando sozinha. Os moradores já estavam realmente apavorados, com medo, que a gente já estava vendo que ela tem distúrbio mental. Logo em seguida, né, que eu vi aquela situação toda, aí eu saí para ver que a polícia foi lá em direção à casa dela. Eu fui para o meio da rua e olhei e vi que a irmã dela estava no meio da rua, o carro da polícia parado, né, e ela falando um bocado de coisa, gritando no meio da rua, né. Tanto que o policial depois é que pegou ela e botou na viatura para poder conduzir ela, né. Depois de presa, Maria do Rosário Pimentel passou por exames e ficou constatado que ela tem esquizofrenia, um transtorno mental que se caracteriza por delírios e alucinações. Pois é, a esquizofrenia é o que os médicos chamam de doença crônica. Não tem cura, mas tem tratamento, tem acompanhamento. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais fácil é esse tratamento, né, Silvana? Isso, é sobre esse assunto que a gente fala agora com a doutora Fabiana Neri, psiquiatra, que já está aqui com a gente. A senhora acompanhou aí a reportagem e parece que a família não tinha conhecimento desse transtorno, né? Como é que é possível perceber esses sintomas no paciente? É bem interessante você falar isso, Silvana e Ricardo, vocês estão trazendo um assunto interessantíssimo e importante da gente estar falando com a população. Os sintomas, eles aparecem, mas de maneira inicialmente insidiosa, ou seja, o paciente começa a ficar isolado, começa a ter condutas estranhas, começa a mudar o padrão de comportamento dele. Começa a ficar disfuncional, já não consegue trabalhar, já não consegue talvez ter o mesmo desempenho escolar, e isso geralmente acontece no final da adolescência, no início da fase adulta. Então, na verdade, o que muitas vezes acontece é uma desatenção ou falta de informação dos familiares em relação àquela mudança de padrão e muitas vezes um preconceito de observar que o paciente está tendo alguma mudança de comportamento. No caso colocado pela reportagem, segundo os populares e os vizinhos que conviviam com a paciente, ela já tinha um distúrbio de comportamento, as pessoas conseguiam visualizar isso, mas a princípio a família era ou contra, ou tinha uma dificuldade ou uma impossibilidade de realizar um tratamento que, por vezes, em determinadas situações, precisa realmente ser uma internação. Isso que a senhora está falando é fundamental, importantíssimo para que as famílias saibam exatamente isso, né? A esquizofrenia não surge do nada, de uma hora para outra, não é um surto do nada, enfim, o paciente não dá doida, como se diz, de uma hora para outra. É um quadro que vem se mostrando ao longo do tempo, né? Exatamente. Ela é uma doença crônica, de longa duração e, em geral, os sintomas iniciam de maneira muito leve e vaga. Então, quais seriam os sinais de atenção para a gente perceber que alguma coisa não está indo bem? Lembrando que é muito difícil, num quadro inicial, você conseguir fazer um diagnóstico preciso de esquizofrenia ou de qualquer outro quadro. Mas o mais importante é, houve uma mudança de comportamento, houve uma mudança de padrão, ou está havendo algum tipo de disfunção, era de um jeito e começou a ser de outro, e de um jeito que não está funcionando bem, não está mais se relacionando com os colegas, ou está ficando mais isolado, ou está ficando mais triste, ou está ficando mais ansioso, mais irritado, mais sem paciência. Ou seja, uma mudança no padrão da pessoa de funcionamento, isso deve ser levado a um especialista para fazer uma avaliação. Não quer dizer que essas mudanças sejam necessariamente um quadro de esquizofrenia que está iniciando, mas pode ser uma alteração do humor, pode ser um quadro ansioso e que demanda tratamento de qualquer maneira. Agora, doutora, falando de alteração de humor, a gente vê, as pessoas falam muito que estão estressadas, estão impacientes. Até que ponto que isso é normal, aquela impaciência por estresse do dia a dia, e que isso realmente mostra que é um transtorno? O que eu acho que a gente tem que diferenciar é se é uma situação pontual, alguém está vivendo uma situação de maior estresse ou de maior carga de acúmulo de trabalho ou problemas familiares em determinado momento, e naquela situação a pessoa pode ficar mais irritada, um pouco mais insônia, ou seja, com dificuldade de dormir, um pouco mais isolada, eu quero ficar mais quieto em casa, não quero estar confraternizando com os meus colegas, mas isso é uma situação temporária, pontual, relacionada a um evento específico, ou se aquilo começa a ser um quadro permanente, uma situação que já está levando a prejuízo no trabalho, a prejuízo na família. Nesse aspecto, valeria uma avaliação.
Doutora, infelizmente ainda existe preconceito com relação aos pacientes esquizofrênicos. Fala-se muito, fulano é doido, fulano tá maluco, fulano surtou. Como é que tem que ser o convívio, doutora? E também o respeito em casa. Como é que a família lida com esse paciente no lar? O que eu acho importante é que hoje, com os tratamentos, e a gente tem aí tratamentos medicamentosos, psicoterapia, acompanhamento psicossocial, o paciente, mesmo com uma doença crônica e uma doença grave como a esquizofrenia, pode ter uma vida muito próxima do normal. Então, a gente tem pacientes esquizofrênicos que, bem tratados e acompanhados de forma regular, trabalham, têm família, desempenham um papel ativo na sociedade e contribuem para o seu papel dentro da sua comunidade, da mesma forma conseguem ter todas as funções da vida civil que a gente espera de um cidadão completo, normal, independente. Então, isso é uma coisa importante. A segunda coisa é que é importante tratamento. A característica específica da esquizofrenia, neste caso, é a alteração do pensamento. Então, a gente vê muitas vezes um paciente se comportando de uma maneira diferente, porque, na verdade, o pensamento dele está modulando aquele comportamento. Então, o tratamento nesse aspecto é fundamental. Agora, doutora, como é isso, né? Porque a gente pode confundir também com um quadro de depressão, nessa coisa da modulação do comportamento. A pessoa está aqui normal, conversando, de repente, ela muda totalmente? É mais ou menos assim? Surta? Não. Às vezes, o que você vai perceber mais claramente é o que a gente chama coloquialmente de surto, né? É quando as coisas se tornam mais evidentes, ou mais bizarras, ou mais diferentes do padrão. Mas se você for olhar retrospectivamente aquele paciente, você vai ver que já existiam indícios de mudança e que ou eles não foram observados ou foram negligenciados, ou até por uma recusa. Não, vai passar. É uma fase. E aquilo vai sendo protelado até um nível de gravidade. Como nós dissemos, doutor, é uma doença crônica, não tem cura, mas tem tratamento. Ele é oferecido aqui em Salvador, no Hospital Juliano Moreira. Depois do fechamento dos manicômios, antigos hospícios, também nos CAPS, não é isso, doutora? Exatamente. Lembrando que, eu acho importante, já que está se falando tanto nesse caso de domingo, a agressão e a violência não é a regra em pacientes esquizofrênicos, ela é, na verdade, a exceção. Em geral, eles são muito mais vítimas de agressão do que eles são realmente agressores. A gente estava conversando antes que, na verdade, o índice de violência entre esquizofrênicos é de 1% da população de esquizofrênicos, enquanto que na população geral você encontra índices de 10% a 12% de violência grave. Né? Então, é só para deixar claro que isso não é um sintoma ou uma característica específica do esquizofrênico. Na verdade, a violência, em geral, é um sintoma de gravidade da doença, ou seja, uma doença que não foi tratada, que foi negligenciada e chega a um nível tal de agressão. Tá bom, doutora Fabiana, obrigado pela presença e pelas informações, tá bom? Bom dia para a senhora. Bom dia. A gente volta a falar de...